Olá, eu me chamo Emanuela, sou do Polo Afrânio e a primeira temática que eu escolhi para falar foi sobre o termo Idade Média e a sua periodização. O termo Idade Média surgiu porque foi uma fase que ficou intermediária entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Além de ficar conhecida por Idade Média, muitas pessoas também utilizavam o termo Idade das Trevas, gerando um certo tipo de preconceito, vamos dizer assim, com esse período. Eu mesmo, eu sinceramente eu pensei que era realmente um período de Idade das Trevas, pelo que era até relatado no cinema, por exemplo. Mas esse termo Idade das Trevas é porque era um tempo que o conhecimento científico era muito limitado, e a igreja também exercia uma grande influência naquela época sobre a população, e isso era tido como um retrocesso na visão de muitos historiadores. Sobre a sua periodização, especialmente se deu através de três pontos. O primeiro foi a questão política, a segunda, a questão econômica, e a terceira, a questão social. Do ponto de vista político, aconteceu através da queda do Império Romano no Ocidente, e seu fim quando Constantinopla foi invadida pelos turcos, porque antigamente Constantinopla era a capital do Império Romano no Oriente. Então, quando os turcos invadiram Constantinopla, deu outra denominação, no caso ficou Istambul sendo a capital da Constantinopla. Outro ponto que foi o aspecto político ocorreu porque aconteceu o fechamento do mar Mediterrâneo, porque naquela época o mar Mediterrâneo era uma importante rota comercial. Isso ocasionou o fechamento da Europa medieval. Daí voltamos para o que eu falei antes, o porquê a Idade das Trevas, porque a Europa estava toda fechada e então tudo era mais limitado. Não tinha acesso às outras partes do mundo. Era tudo ali limitado, tudo muito, vamos dizer assim, e arcaico. E por fim, um outro ponto marcante na periodização da Idade Média foi a questão social, que foi marcada pelo poder religião. E também, como eu já tinha falado antes, como o catolicismo exercia muito poder e influência sobre a sociedade, no geral, ocorreu uma grande revolução através de Martim Lutero, que ele fez a reforma protestante, causando assim a divisão da Europa, uma divisão da Europa em termos de religião e em termos sociais também, causando muitos conflitos naquela época. O segundo tema que eu escolhi para falar foi sobre a semana 2, que falava sobre os pontos, as fontes e as metodologias utilizadas no ensino de história medieval. E o que eu achei mais interessante durante aquela semana de estudo foi o projeto Leme da UFPE, que foi uma iniciativa muito interessante que visava propagar o ensino de história medieval, não só para estudantes, professores, para a sociedade acadêmica, mas também para a população em geral ter mais conhecimento sobre esse assunto. É uma estratégia muito interessante essa iniciativa que eles tiveram, porque abordava sobre a história medieval e também era uma nova metodologia, utilizando as redes sociais.
porque nós vemos que na sociedade que vivemos requer esse, vamos dizer assim, o uso de tecnologias no ensino. E no caso do Leme foi usado o Instagram para propagar esse conhecimento de história medieval, que praticamente hoje quase todo mundo tem acesso ao Instagram. Além disso, o Leme dispõe de muita referência bibliográfica, fazendo a contribuição para os professores e também para os estudantes, porque lá tem muitas fontes de materiais que servem até para os próprios professores utilizarem durante suas aulas, porque de acordo com aquela leitura daquela semana, o ensino de história no Brasil, de história medieval no Brasil, se tornava limitado porque faltava um pouco de materiais, referências bibliográficas, e através do Leme abriu novas possibilidades, novas portas para o ensino de história medieval. Seria interessante que se todas as instituições de ensino, universidades, escolas tivessem iniciativas como essa, além de usar tecnologias, as redes sociais, levar esses novos conhecimentos tanto para nós estudantes, como para a sociedade em geral, para os mais leigos também. A outra temática que eu escolhi para falar foi sobre os reinos bárbaros. E de acordo com o autor da semana, com o material de estudo da semana, esse termo bárbaro surgiu de início na Grécia, que era designado para aquelas pessoas que não falavam a língua grega, e também para os não gregos, que não eram gregos. Durante a leitura do material também eu percebi que existia um certo preconceito contra esses povos, porque eles eram considerados povos não civilizados, bem parecido com, vamos dizer assim, com os indígenas, os povos africanos aqui no Brasil, que eram considerados pelos europeus povos não civilizados, que não tinham conhecimento. E os europeus se achavam. Aí vê-se aí nesse tempo, desde essa era medieval, um pouco já de eurocentrismo, já presente naquela época. Então é uma coisa que vem desde lá de antigamente e que até hoje ainda permanece, essa questão do eurocentrismo. Assim como os gregos, os romanos também adotou esses termos bárbaros. E percebe-se aí o eurocentrismo novamente, porque os romanos se consideravam povos civilizados, vamos dizer assim. E os povos bárbaros começaram a ganhar espaço quando o Império Romano estava passando por uma grande crise econômica e política também. Daí começou uma série de rebeliões e derrotas por parte do exército romano. E apesar disso, toda essa tensão, desses conflitos, os romanos conseguiram vencer aquela situação. Mas mesmo assim, os povos bárbaros continuavam a causar incômodos naquela época. Vinham ganhando territórios. Aí os povos bárbaros vinham ganhando espaço e já, como eu já falei, vinham incomodando os romanos. Aí então eles vinham fazendo uma espécie de acordo com esses povos, como por exemplo, eles terem o direito de comercializar em território romano e em troca eles, vamos dizer assim, fornecer soldados para o exército romano. Era um acordo, um tipo de troca. E, para mim, as duas partes saíram ganhando.
Só que os romanos espertos que eram, mas mesmo assim, os bárbaros sempre vinham conquistando mais espaço, né, naquela época, naquele tempo. E por último, o tema que eu vou falar é sobre a relação do cristianismo, Igreja Católica e o Império Carolíngio. De acordo com o que foi estudado, pelo que eu compreendi, o Império Carolíngio e a Igreja Católica, a relação entre eles ocorreu por meio de interesse. E como já vinha sendo percebido que a Igreja Católica tinha grande influência e poder naquela época. E a propagação do catolicismo no Império Carolíngio ocorreu através do imperador Carlos Magno. Ele foi um dos maiores líderes dos francos e também foi coroado imperador pelo Papa Leão III. E a partir disso foi feita uma parceria entre eles, entre a Igreja Católica e o Império Carolíngio. As duas partes vinham ganhando. O Papa vinha ganhando mais influência e poder, e o Império Carolíngio conquistando mais território, controlando aquela região ali. Durante E outro ponto também interessante que eu achei durante essas semanas de estudo foi aquela palestra que teve com a professora Josina. Para mim foi muito interessante porque eu não tinha parado para pensar sobre as mulheres naquela época época medieval, o papel delas. E através da professora percebe-se que a mulher vem lutando pelo seu espaço desde aquelas épocas mais antigas. E graças a Deus hoje nós mulheres temos conquistado muitas coisas, mas percebeu-se que foi uma luta que não é de agora nem de ontem, vem de muito tempo atrás. E diante do que foi estudado também durante essas semanas, uma coisa que me chamou muita atenção foi o poder da igreja, do cristianismo, da igreja católica, como ela, vamos dizer assim, para mim foi usada para que se conquistasse através dos imperadores, dos reis, para se conquistar o poder. Ela é muito mencionada durante essas semanas de estudo, é uma presença marcante.